E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Viagem Gramatical. Seja bem-vindo para essa aula de português. Eu estou bem, graças a Deus, é o mesmo que desejo para você. Hoje temos como conteúdo o substantivo. O substantivo faz parte das classes de palavras, mas também conhecidas como classes gramaticais. Substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres, as coisas, sentimentos e sensações, ou seja, é aquilo que existe de forma concreta ou abstrata. Sabemos que os seres são as pessoas, os animais, as plantas. Os seres são aqueles que têm vida. As coisas são muitas e os sentimentos, para existirem, dependem dos seres. São 10 as classes de palavras da língua portuguesa. E 2 são as mais importantes: o substantivo e o verbo. Então nós temos o substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Do outro lado temos o verbo, a preposição, o advérbio, a conjunção, a interjeição. São 10 as nossas classes gramaticais, mas hoje o nosso conteúdo é o substantivo. Então vamos aqui. Os meninos jogavam bola no campinho. Então eu vou procurar aqui, de acordo com o conceito, as palavras que existem de forma concreta ou abstrata. Os existem apenas enquanto palavras, são artigos. Meninos têm existência concreta, então é um substantivo. Jogavam é uma ação. Bola tem existência concreta, existe, portanto é um substantivo. Nu existem apenas enquanto palavra. Campinho existe, portanto é um substantivo também, tem existência concreta. Maria comprou um vestido bonito. Maria existe, é um ser, tem existência concreta. Comprou é uma ação. Existe apenas como palavra. Vestido existe, é um objeto, tem existência concreta. Então, é um substantivo. Bonito é uma característica desse substantivo. Então, não é um substantivo. O adjetivo só existe se o substantivo existir também. Nessa lista de palavras aqui, vamos procurar apenas aquilo que tem existência concreta ou abstrata, como diz o conceito. Homem tem existência concreta, é substantivo. Assim, já pensou se a pessoa saísse por aí procurando um assim? A gente pode procurar um homem, uma bola, um carro, uma casa, a gente encontra, mas um assim não encontramos. 5 é uma quantidade, não é substantivo. Eu é um pronome, substitui o nome de alguém. Bicicleta existe, se a gente procurar, encontra. Então não é substantivo, tem existência concreta. De é apenas uma palavra. Que é uma palavra. Quando é outra palavra. Ruim é uma característica. As é um artigo. Saudade existe apenas como sentimento de algum ser, então é um substantivo, portanto existe apenas enquanto palavra. Brincar é uma ação. Se é apenas uma palavra. Uma palavra. Aqui é uma palavra. Picolé existe, se a gente procurar, encontra. Então é um substantivo, tem existência concreta. E frota existe também, para designar um conjunto de ônibus ou de navios. É o chamado substantivo coletivo. Então, para saber se uma palavra é substantivo, eu tenho que me concentrar na existência dela, seja de forma concreta ou abstrata. Se existe, é substantivo. Se não existe,
não é substantivo, pertence a outra classe gramatical. Classificação dos substantivos. Os substantivos se classificam de 9 maneiras, ou seja, há 9 tipos de substantivos. Próprios são os que nomeiam seres únicos. Deus, José, Tacaimbó, Brasil, Rio e Pojuca. Para cada um desse aqui, não existe outro. Eles são próprios, são únicos. Para facilitar isso aqui, nós podemos estudar essa classificação por parelhas. Os próprios e os comuns. Comuns são usados para seres e coisas iguais. Ferro, forró, cadeira, carro, doce, menino. Então, próprios, comuns. A outra parelha, concreto, abstrato. Concretos são usados para seres de existência real. Tapioca, cavalo, braço, pé. São os que podemos ver e tocar. Abstrato são os que nomeiam sentimentos, qualidade, estado, ação. Amor, beleza, vida, viagem. Esses substantivos dependem de outros. Se não existissem os seres, não existia o amor. Se não existissem os seres e as coisas, não existiria a beleza. Se não existissem os seres, não existiria a vida. Se não existissem os seres ou objetos, nada faria algum movimento. Então, são concretos porque podemos tocar e ver. São abstratos porque dependem de outros e não podemos ver e nem tocá-los. Apenas às vezes vemos. A outra parelha, primitivo e derivado. Primitivos são os que não foram criados a partir de outros. Dente, pedra, ferro, leite. Já os derivados são aqueles que derivam de outros. Dentista derivou de dente, pedreira de pedra, ferreiro de ferro. A outra parelha, simples e composto. Simples são os que têm apenas um radical: água, cuscuz, caneta. Compostos são os que têm mais de um radical: guarda-roupa, contra-regra, bem-vindo. Então, o simples, apenas um radical. Os compostos, mais de um radical. Ou seja, o simples, apenas uma palavra. O substantivo composto, 2 palavras ou mais. Já o 9º tipo de substantivos são os coletivos. Ficam sós e servem justamente para designar ou exprimir um conjunto de seres da mesma espécie. Biblioteca é um conjunto de livros. Bando é um conjunto de crianças ou de aves. Década, período de 10 anos. Então eu posso fazer 4 parelhas, próprios e comuns, simples e derivados, concretos e abstratos e os coletivos. Agora, outra parte importante dos substantivos são as variações. Variação, mudança, flexão, tudo tem o mesmo sentido. Os substantivos variam para indicar o gênero, o número e o grau. A variação de gênero é a indicação do sexo real ou imaginário dos seres. Quando falamos de gênero dos substantivos, falamos de masculino e feminino, ou macho e fêmea. Masculino, menino, feminino, menina. Masculino, professor, feminino, professora. Meu
pai querido chegou. Para fazer aqui uma transformação de gênero dessa oração, eu tenho aqui o substantivo, que é pai. Essa transformação de gênero vai agora passar o substantivo pai para o feminino, que passa a ser mãe. Então aqui, se eu tenho o meu pai querido chegou, quando faço a transformação de gênero, fica a minha mãe querida chegou. Então o substantivo pede o artigo, o pronome, o adjetivo, também no masculino. Quando faço a transformação, já que foi para o feminino, aí também o artigo, o pronome e o adjetivo vão acompanhar o substantivo. O velho saiu cedo. Na transformação de gênero fica a velha saiu cedo. Então aqui se tem o substantivo no masculino, aqui vem para o feminino, então aqui muda o artigo, O artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo concordam com o substantivo. Em número e em gênero. Falando em número, vamos para aqui, a segunda mudança, segunda variação. Número. Há dois números gramaticais em português, singular e plural. Quando falamos em número, falamos de quantidade. Quando eu tenho um objeto, é singular, uma unidade. Quando eu tenho mais de um objeto, é plural. Singular indica um único ser ou grupo. A tapioca estava deliciosa. Então aqui eu tenho o substantivo, como é apenas um, está no singular. Então o artigo no singular, o verbo no singular, o adjetivo aqui também no singular. Plural indica mais de um ser ou grupos. As tapiocas estavam deliciosas. Então aqui eu faço uma transformação de número, uma transformação gramatical de número. Aqui eu tinha uma tapioca, é singular. Aqui eu tenho mais de uma tapioca, é plural. A marca do plural dos substantivos em português é a letra S. Fazemos plural com a letra S. Então aqui, olha, as, a letra S, tapiocas, acréscimo de letra S, deliciosas, acréscimo da letra S. No entanto, para os verbos, não fazemos plural de verbos com letra S, e sim com letra M para os tempos passado e presente e aotil para tempo futuro. Substantivos, plural, marca, letra S. Verbos, plural, letra M para tempo presente e passado e aotil para futuro. A outra mudança do substantivo é a mudança de grau. Quando falamos de grau, falamos de tamanho. Sabemos que as coisas e os seres se apresentam com tamanhos diferentes. Grau é a indicação do tamanho dos seres e das coisas. O menino está brincando. Quando falo de grau, tem duas palavras referentes a essa variação, que é aumentativo e diminutivo. Os seres e os objetos podem ser diminuídos ou aumentados. E quando falo em diminutivo indica tamanho pequeno, ou seja, a diminuição de um ser ou de um objeto. E essa diminuição pode ser feita de duas formas. O diminutivo sintético. Aqui eu tenho um menino e eu vou fazer uma transformação gramatical de grau.
O menino está brincando. Para o diminutivo, menino vira menininho. O menininho está brincando. No diminutivo sintético, eu altero o próprio substantivo com o acréscimo do sufixo inho. Isso aqui é o diminutivo sintético, quando eu modifico o próprio substantivo. A outra forma também de diminuir é essa, de forma analítica. O menino pequeno está brincando. Vejam que o substantivo agora permanece sem modificação e a indicação desse diminutivo vem com o acréscimo do adjetivo pequeno. Então são duas formas de fazer diminutivo. No sintético eu altero o próprio substantivo. No analítico eu acrescento um adjetivo que indica redução de tamanho. No aumentativo a mesma coisa. Aumentativo indica tamanho grande, ou seja, um aumento de tamanho. No aumentativo sintético eu tenho aqui o meninão está brincando. Eu alterei de novo o próprio substantivo. Aqui era menino, aqui agora passa a ser meninão, com o acréscimo do sufixo ão. E na forma analítica eu posso fazer o aumentativo analítico dessa forma. O menino grande está brincando. Aqui meninão sintético, alterei o próprio substantivo. No analítico, menino permanece e eu acrescento o adjetivo grande, que indica aumento de tamanho. Então são duas formas de diminuir e duas formas de aumentar os substantivos. Diminutivo sintético, eu altero o próprio substantivo. Diminutivo analítico, eu acrescento um adjetivo para indicar que o substantivo está sofrendo variação de grau. Mesma coisa no aumentativo. Então vimos aí que os substantivos são as coisas que existem de forma concreta ou abstrata. E que esses substantivos se classificam de 9 maneiras diferentes. E que além da classificação é muito importante a variação. São 3 as variações. O gênero, que se refere a feminino e masculino. O número, que se refere à quantidade, plural ou singular. E o grau, que se refere a tamanho, grande ou pequeno. E o grau pode ser diminutivo e aumentativo. E pode ser feito esse grau de 2 formas. Diminutivo sintético, quando altera o próprio substantivo, e diminutivo analítico, quando acrescenta um adjetivo para indicar essa variação de grau. Aqui encerro a aula e até a próxima aula, se Deus quiser.